Sejam bem-vindos a mais uma aula de Fisiologia Humana Geral. Hoje nós vamos ver então o sistema nervoso autônomo, sua fisiologia e anatomia. O sistema nervoso autônomo é uma vertente do sistema nervoso periférico. Vocês estão vendo aqui que a parte periférica tem a divisão sensitiva, a divisão aferente, portanto, tanto com o seu lado sensitivo somático, quanto com o lado sensitivo visceral. E já na divisão motora, ela é então dividida entre nervoso somático, que seria o controle voluntário dos músculos esqueléticos, e a divisão autônoma do sistema nervoso, que seria o sistema nervoso autônomo, dividido em duas vertentes, a derivação simpática e a derivação parasimpática. O que seria o sistema nervoso autônomo, portanto? É a parte do sistema nervoso que está destinada a controlar, a regular as funções internas inconscientes, daquela que a gente não tem voluntariedade, em especial as das vísceras, quer dizer, dos órgãos internos. São exemplos de controle do sistema nervoso autônomo, controle da pressão arterial, a modulação da frequência cardíaca, todos os processos digestivos, sejam da parte secretória ou da parte de motricidade, podem sofrer reflexos do sistema nervoso autônomo e, por fim, a irrigação sanguínea dos leitos das arteríolas é regulada através da contração do músculo liso. Nós vamos observar que o sistema simpático e o sistema parasimpático, eles são antagônicos em função e também eles têm divisões anatômicas distintas. Nós vamos ver que o sistema simpático, ele emerge do sistema nervoso central na região tóraco-lombar da medula espinhal, enquanto que o sistema parasimpático tem fibras cranianas, em especial o nervo vago, que é o 10º par de nervos cranianos, e a parte inferior do corpo ela é regulada por fibras sacrais, isto é, fibras que emergem da medula espinhal na região do osso sacro. Além dessa distribuição anatômica diferenciada, nós temos também substâncias transmissoras hormonais diferenciadas. Então, vocês estão vendo que no lado simpático nós vamos ter o neurotransmissor norepinefrina, que tem muita similaridade com o hormônio epinefrina ou adrenalina. E do lado parasimpático nós vamos ter o neurotransmissor acetilcolina. Então, observe que essa imagem, ela possui, portanto, as duas divisões anatômicas do sistema nervoso autônomo. Em verde, vocês estão vendo as fibras simpáticas emergindo da medula espinhal, na região tóraco-lombar. Elas, inclusive, fazem uma cadeia lateral simpática, com gânglios localizados bem próximos à medula espinhal. E fibras nervosas simpáticas vão, então, se encaminhar diretamente a cada um dos órgãos, né, levando, portanto, o comando simpático. Nós vamos observar depois que cada ação, né, do sistema simpático sobre cada órgão, ela vai obedecer ao objetivo de luta e fuga. Já as funções parasimpáticas são funções de manutenção, que são realizadas em repouso, né, principalmente as funções digestivas. Além disso, o sistema parasimpático ele atua então reduzindo os excessos de ativação do sistema nervoso simpático. Esses dois sistemas eles são opostos e se autorregulam. Já as fibras parasimpáticas, elas emergem da região craniana encefálica, então vocês estão vendo aqui fibras que vão então se dirigir ao olho, às glândulas salivares, e mesmo o nervo vago, sendo um nervo craniano, ele desce, né, ele direciona fibras para a região abdominal e torácica, fazendo com que todas as vísceras então sejam inervadas pelas fibras parasimpáticas. A partir de certo ponto, aproximadamente no abdômen inferior, as fibras parasimpáticas do sistema encefálico deixam de ter domínio e passam então a emergirem fibras parasimpáticas da região sacral. A parte inferior do abdômen, incluindo bexiga e o final do intestino grosso, inclusive os genitais também, eles são então inervados por fibras então sacrais. Outra informação muito importante em relação ao sistema parasimpático e simpático é que a divisão simpática ela é mais complexa e ela é mais extensa do que a divisão parasimpática, uma vez que as respostas de luta e fuga elas são evolutivamente mais importantes para a sobrevivência do indivíduo do que as respostas em repouso.
muitos órgãos fora do tronco, eles são inervados com fibras simpáticas e alguns órgãos fora do tronco não são inervados com fibras parasimpáticas, uma vez que as fibras parasimpáticas elas têm menor distribuição no corpo, elas se retêm mais na cabeça e também no abdômen, tórax e abdômen. Muitos alunos confundem reflexos com a questão autônoma, uma vez que eles não são comandados conscientemente. Então, vocês estão vendo que o reflexo, normalmente, ele vem com um estímulo sensitivo, direciona ou informa, passa a informação por um neurônio motor já na medula e a resposta já é imediatamente conduzida. Enquanto que o sistema nervoso autônomo, todas elas levam a informação sensitiva para o cérebro, quer dizer, a parte sensitiva não é da divisão autônoma, mas ocorre a condução da parte sensitiva para o encéfalo e o processamento das respostas autônomas são tomadas, iniciadas no encéfalo e são conduzidas para a parte efetora, seja simpática ou parasimpática. Então, voltando para a organização básica do sistema nervoso autônomo, nós vemos que sempre eu tenho, a partir do sistema nervoso central, eu tenho dois neurônios. O chamado neurônio número 1, que é classificado como neurônio pré-sináptico, e o neurônio número 2, que vai até o órgão inervado, que é chamado de neurônio pós-sináptico. Essa sinapse entre o neurônio 1 e o neurônio 2 acontece em um gânglio, obrigatoriamente em um gânglio, porque eu tenho o corpo celular do neurônio 2 presente nessa região, então eu tenho que ter um gânglio. A diferença que nós vamos ver é que o gânglio está localizado em regiões diferentes, a depender se for o sistema nervoso simpático ou parasimpático. E lembrando que os neurotransmissores dos dois sistemas, a parte do neurotransmissor que chega no órgão, ele é diferenciado. No sistema simpático é norepinefrina ou noradrenalina, se vocês preferirem, que são sinonímia, quer dizer, são duas nomenclaturas para a mesma substância, ou acetilcolina, no caso do sistema nervoso parasimpático. Então, se a gente fosse resumir as diferenças entre o sistema simpático e parasimpático, eu vou dar uma ênfase aqui. A origem do simpático é tóraco-lombar, enquanto da parasimpática é crânio-sacral. Os gânglios do sistema simpático são localizados ao lado da coluna vertebral, fazendo o que a gente chama de cadeia simpática, enquanto que os gânglios do parasimpático são localizados dentro dos órgãos, que a gente chama de gânglio intramural, tá? O tamanho relativo dos neurônios pré e pós-ganglionares, como é que seria isso? O neurônio pré é curto no simpático e o neurônio pós geralmente é muito comprido, mais longo. Enquanto que no parasimpático é o oposto. O neurônio pré é muito longo e o neurônio pós é bastante curto porque já está dentro do órgão. Esses ramos comunicantes nós não vamos cobrar, e aí o grau de ramificação do sistema simpático geralmente é muito mais amplo, porque ele tem uma área muito maior para inervar, enquanto que o sistema parasimpático, a área e a ramificação dos axônios pré-ganglionares é muito pequeno. O papel funcional do simpático é preparar o corpo para lidar com emergências, que exigem uma mobilização metabólica intensa. Por quê? Porque vai haver ou uma reação de lutar ou uma reação de fugir, E aí o metabolismo, o corpo, ele necessita mobilizar energia para responder a essas duas situações emergenciais. E já as funções parasimpáticas, elas têm função de manutenção corporal, de conservar e armazenar energia, e principalmente as funções digestivas estão então dentro desses processos de conservação de energia. Os neurotransmissores, para simplificar, no caso simpático, o último neurotransmissor é norepinefrina, e no caso do parasimpático seria a acetilcolina. Então essa é uma tabela que resume, portanto, as diferenças entre o sistema simpático e o sistema parasimpático.